Olá, meu nome é Patrícia e eu sou colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre um tema muito querido ao nosso coração, que é a caridade moral e a caridade material, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado pela nossa irmã Rosália. Bom, para falar de caridade, gente, eu acho que não tem assim uma descrição mais linda do que aqui o nosso querido São Paulo, né? Paulo de Tarso, deixou escrita lá na primeira epístola aos Coríntios, né? E que Kardec transcreve para o capítulo 15 do Evangelho, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, como a necessidade da caridade segundo Paulo. É tão lindo que eu vou ler aqui para nós a íntegra, para a gente poder relembrar e se envolver nessa vibração amorosa e linda, poética que ele nos deixou, né, há tanto tempo. Então, nosso querido Paulo diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, e se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, a caridade não é injubilosa, não é temerária, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí Kardec coloca lá no finalzinho assim da transcrição: agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Na verdade, isso ainda é Paulo, né? Kardec vem com o comentário assim: entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade até acima da fé. Aí ele explica: é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade e mostra não só na beneficência, olha só, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Muito significativa, né? É muito significativo esse comentário de Paulo, de Kardec, porque ele estende o conceito de caridade. Porque o que acontece conosco, né? Quando se fala em caridade, a gente sempre pensa na doação de alguma coisa. Mas o que seria a caridade mesmo, né? O que é a caridade? Bom, nossos dicionários, né, da língua portuguesa, né, colocam assim: a caridade é uma palavra que vem do latim caritas, caritatis, que significa no latim ternura, amor. Então, nossos dicionários conceituam assim: amor a Deus e ao próximo, disposição de ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade, aquilo que se oferece a alguém, esmola, favor, benefício. Esse conceito está no dicionário online. Bom, tudo isso, né, é tido como caridade. O Livro dos Espíritos já nos traz uma conceituação diferente, mais profunda, claro,
né? Kardec, na pergunta 886, pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus. E os espíritos respondem, né, que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam só, caridade no sentido verdadeiro como Jesus entendia, criou-se a sigla, né, BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Bem simples, né, gente? Coisas bem simples, aspas, né? Bem complexas dentro do nosso coração. A caridade na sua extensão, né, ela não atende só às necessidades do corpo, ela compreende todas as nossas necessidades de aperfeiçoamento das relações, né? Kardec continua na sua explicando aqui, né, em complementação à palavra dos espíritos, ele coloca assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e desejáramos nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus, né? Ele diz assim: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus disse isso. Então, Kardec ainda diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né? Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou superiores. Né? Aqui no nosso mundo, falando quem está acima de nós, quem está abaixo de nós, iguais a nós, todos somos irmãos, então devemos, né, uns aos outros todas essas considerações, né? Isso não é tão simples, né? Mas olha só, quando nosso mundo hoje está, né, nós estamos numa fase complexa, difícil, em que nós passamos pelas dificuldades dessa pandemia, né, que traz a todos nós grandes preocupações e tristezas ao coração, às vezes na perda ou no sofrimento daquele que amamos, né, daqueles a quem amamos. E então é uma fase de grande aperfeiçoamento moral, de oportunidade para isso, porque nos faz justamente trabalhar nosso íntimo, né? Reconhecer a necessidade de trabalhar nosso íntimo para que nós passemos da melhor forma possível por esses grandes desafios. Então, nessas fases difíceis, em geral, quando acontece alguma coisa assim, nós escutamos o nosso mundo, né? Que como diz lá no capítulo 13 do Evangelho, lá no não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita, né? Tem assim, que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar desastres. É exatamente o que temos vivido hoje, né? Nós temos visto muitos impulsos de auxílio àqueles que, por causa da pandemia, perderam seus empregos ou que adoeceram, né? Tantas dificuldades que nós temos enfrentado. Mas outra notícia preocupante é que aumentaram a violência doméstica, né? Os índices de alcoolismo, né? Grandes dificuldades que são coisas mais íntimas, né, dizem respeito mais ao ser dentro da intimidade do seu lar ou dentro da intimidade do seu coração. Como é que as pessoas estão vendo as dificuldades, como elas estão passando por elas, né? Cada um passa de acordo com as conquistas que já fez, com aquilo que acredita, né? Essas dificuldades, elas são trabalhadas assim. Nesse momento, a fé, ela é essencial, porque nesse exercício de fé, nós vemos que Deus, nosso Pai, não nos traz nada que não consigamos carregar, nenhum peso, né, maior do que o que podemos carregar, mas os desafios estão aí muito, muito grandes e é necessário que nós utilizemos todos os recursos que temos
para poder atravessar a fase difícil da melhor forma possível, né? Espiritualmente, psicologicamente, né? Materialmente também. Então, nesses momentos de infortúnio, então, o exercício da caridade, ele é, assim, essencial para nós. Pensando, sim, em Deus, Deus como aquele Pai que a tudo administra, tudo provê para nós todos, mas nós temos que lembrar de nós como extensões dessa bondade de Deus. Deus, meus irmãos, não vem do céu personificado, né, numa figura para resolver os nossos problemas dentro de casa. Na verdade, ele se apresenta para todos nós na figura de um parente, de um amigo, ou mesmo de um necessitado que bate a nossa porta, alguém que passa pela nossa vida e que requer de nós alguma coisa. Deus age dessa forma. E são as oportunidades que nós outros recebemos de fazer alguma coisa. Então, este momento de pandemia é muito rico nesse sentido, porque nós temos a oportunidade de observar o que nós podemos dar, o que nós temos para dar. Tá, a fome campeia, é muita fome, é muita dificuldade. Eu posso colaborar, eu vou colaborar. Mas e dentro da minha casa? Como é que está a minha casa? Como é que está a minha condição de operar o que a irmã Rosália chamou no capítulo 13 de caridade moral? É interessante que Emmanuel, no Pão Nosso, ele tem uma lição que fala assim, dá de antes, na verdade ele traz o versículo de Paulo, dá antes daquilo que tendes. E ele comenta assim, dá antes daquilo que tendes, não é a mesma coisa do que dá antes daquilo que detendes. O que nós temos e o que nós detemos, qual é a diferença? Aquilo que eu tenho, aquilo que está à minha disposição, mas dentro de mim. É um conjunto de coisas que eu tenho para dar. Coisas materiais, mas também coisas de dentro do meu coração. Aquilo que eu detenho são as coisas passageiras, materiais do mundo, né? Aquelas que passam pela minha vida com uma finalidade bem prática e que podem sim ser transferidas ao outro. Mas e aquilo que eu detenho, aquilo que eu tenho, eu posso também transferir? Oh, sim. E na verdade, cada um dá apenas daquilo que tem. Porque se eu não tiver, em sentido mais amplo, eu não posso dar. Então, se eu não tiver dentro de mim a disposição de aumentar a minha condição de entender, de acolher, de abraçar, eu vou ser realmente muito pobre nesse sentido. Ah, mas eu tenho a condição material, eu vou utilizar com isso. Por favor, utilize. Por favor, doe. Por favor, se ligue com tudo de material que você tiver. Mas aquilo que você traz em seu coração é algo tão precioso e único e que também é tão necessário a todos os nossos irmãos que nos cercam, a nós todos. Na verdade, nós, dentro de nossos lares, precisamos tanto dessa troca, né? Irmã Rosália vem trazer a caridade moral para nós, né? Ela descreve isso de uma forma tão assim, né? Ela fala assim que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Meu Deus, como é complicado às vezes conviver com pessoas que não pensam como nós, que têm outros conceitos, mesmo que sejam muito próximos de nós, né? Mas não pensam como nós. E aí, então, como ajustar isso? Como conviver? Como conviver em paz? Né? Como efetuar essa troca, né, que a gente precisa? Porque sim, nós precisamos do outro, o outro que pensa diferente de nós, que faz coisas diferentes de nós precisamos dele para uma outra perspectiva de vida e mesmo para reafirmar aquilo que nós já
às vezes, assentamos para nós mesmos como conduta, como linha de conduta, como verdades. Precisamos da convivência. Sozinhos, meus irmãos, não há como crescer, não há como praticar a caridade, não há como, não há como desenvolvermos espiritualmente, moralmente. Não há. Sozinhos estaremos conosco e não veremos coisas diferentes, não teremos novos desafios, não teremos oportunidade de pensar, repensar, fazer, refazer, desfazer. Não teremos. Então, Irmã Rosália vem nos trazer essa receita maravilhosa. Ela fala assim lá no finalzinho: não dar atenção ao mau proceder do outro é caridade moral. Né? Não dar atenção no que se diz tomar para si as ofensas, as dificuldades, desenvolver em nós ódios, rancores, desejos de vingança. Né? A caridade moral seria realmente, ó, às vezes eu fui ferido pela atitude do outro, mas eu posso seguir em paz. O outro está entregue a Deus, como eu mesma estou entregue a Deus, né? Então, mas ela diz, ela reafirma, né? Esse tipo de caridade, ele não deve obstar o outro tipo de caridade. Nosso papel, gente, como filhos de Deus, como instrumentos do bem, né? Dentro das nossas possibilidades, porque como diz Emmanuel, cada um dá daquilo que tem dentro do seu coração. Nós todos temos oportunidades valiosas de ser os braços de Deus na vida dos nossos irmãos. Como os nossos irmãos são braços de Deus em nossas vidas. Isso é tão importante, né? O filho que nos traz grandes desafios, ele nos ensina o desenvolvimento do amor e mais amor, né? O cônjuge que às vezes não nos compreende e tudo, ele também, né? Nós vamos caminhando, se decidimos caminhar juntos, nós vamos nos enriquecendo, procurando a melhor forma de fazer essa caminhada juntos. O chefe difícil nos traz desafios, às vezes para nos elevarmos mais, buscarmos mais, saber mais para trabalhar melhor, ou mesmo na busca de uma mudança de outra coisa, outra fase de vida. Né? Tudo nos leva, tudo nos pode levar a uma fase melhor, desde que aproveitemos todos os desafios que se nos apresentam. Né? Vicente de Paulo, no item da beneficência, lá ainda no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim que a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Ele faz essa pergunta. Como desprezar as oportunidades que Deus nosso Pai nos dá de fazer as vezes dele, onde estivermos? Na verdade, sermos instrumentos, né, nas mãos dos espíritos amigos, dos anjos da guarda, para beneficiar quem está ao nosso lado. Para isso, gente, é preciso uma disposição de ânimo, é preciso apenas abrir o coração e colocarmos-nos à disposição desses amigos. E a inspiração virá, os recursos virão, os recursos materiais e os recursos morais, eles virão e nós conseguiremos fazer, em nome de Deus, aquilo que Ele, nosso Pai querido, espera de nós. É um caminho que não tem muitas facilidades, mas ele se traz grandes desafios, traz também grandes recompensas ao coração. Porque, como diz mesmo o nosso irmão Vicente de Paulo, qual é a felicidade terrena que seja maior do que um sorriso de agradecimento por alguém que acaba de ver o seu sofrimento minorado naquele instante? Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso e coloquemo-nos sempre, em todas as circunstâncias, à disposição de Deus nosso Pai,
para sermos instrumentos onde estivermos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.